E aí, galera, foi com muita emoção que o Vasco conseguiu a vitória sobre a equipe do Bragantino e a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Vitória importantíssima do Vasco. O Vasco, até certo momento da partida, estava dentro da zona de rebaixamento, porque a equipe do Bahia estava vencendo, o Santos estava vencendo também, né? Até certo momento do jogo, o Santos estava vencendo, né? E com isso a equipe do Vasco estava sendo rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco conseguiu o gol da virada e conseguiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar, galera, a imprensa esportiva falando tudo sobre essa situação do Vasco, né? O Vasco que permanece na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco batalhou muito nesse jogo contra o Bragantino. E o Bragantino também não facilitou também, dificultou bastante, mas o Vasco conseguiu os dois gols e conseguiu a vitória e a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor comemora muito a permanência do Vasco na primeira divisão. Agora, na próxima temporada, a SAF já planeja fazer novas contratações. Eu acredito que vai rolar uma barca no Vasco. Muitos jogadores não devem permanecer para a temporada de 2024, porque não tem jeito, né? Tem que fazer um time melhor, um time para ser competitivo, porque senão vai ficar todo ano essa briga contra o rebaixamento. Início do ano também tem Campeonato Carioca, e o objetivo do Vasco também é fazer um bom Campeonato Carioca, coisa que o Vasco não consegue há muitos anos, né? Quantos anos tem que o Vasco não consegue o título de Campeonato Carioca? Faz muito tempo, né, galera? Então, é isso que o Vasco vai tentar na próxima temporada. Num cargo, tem que trabalhar caprichar, por tem que isso. trabalhar por isso. Quer dizer, então, esta loucura, e não é uma loucura só do futebol, né? A gente vive isso Claro. em todos os sentidos, mas, gente, Não, mas é um jogo. é isso, Calça, é quem entra no esporte. campeonato está sujeito a isso. Preciso saber disso. É isso. E a gente, assim, acaba normalizando pelo tanto que isso se torna comum. E a nossa área também é muito responsável por isso. É claro, Jornalismo claro, esportivo. nas incitações e tudo mais, mas eu não vou nem Exatamente. entrar nesse aspecto. Mas assim, é tão comum isso, é tão comum que o rebaixamento gere esse tipo. A gente estava falando aqui, quando eu digo normalizar, não é assim achar que, ok, tá tudo legal, mas é normalizar no sentido que quando faltavam 10 minutos para acabar o jogo do Santos, a gente falou. Vamos ficar de olho porque vai ter quebra-quebra, porque vão estourar tudo. Quer dizer, a gente já sabe que isso vai acontecer. Já sabe o roteiro. Essa é uma normalização, de certa maneira, né? Quando a gente já prevê e já espera acontecer e espera para ver o que vai ser quebrado, no que vai ser ateado fogo, quem vai ser ferido. Vai morrer alguém. Exato. André, e o Vasco permaneceu e, assim, foi muito mais no impulso, no empurrão, porque o Vasco não fez. O Vasco fez um jogo muito tenso com o Bragantino hoje. Sim, Ele estava muito tenso. Até a derrota para o Corinthians, eu tinha a impressão que o Vasco não jogava para ser rebaixado, não tinha em campo o caráter de um time de Série B, não vinha jogando bem seguidas vezes, teve alguns resultados que foram um pouco cruéis em relação ao que o Vasco jogou. Mas aí, quando o Vasco perde em casa para o Corinthians, e aí tem toda aquela questão do retrospecto, né? O Corinthians é um adversário que tem sido ao longo dos últimos muitos anos especialmente difícil para o Vasco. Eu entendi aquela derrota como um sinal de um problema bem grande assim. Mas aí o Vasco chegou a essa situação de hoje, tendo que olhar para outros resultados, mas tendo que se garantir, tendo que fazer a sua parte. E fez, né? Então, hoje o Ramon Dias, que é um cara que desde que chegou, não só fez um trabalho como treinador e líder de jogadores, que era exatamente aquilo que o Vasco precisava, como também se comunicou representando um clube no qual ele é novo, né? Ele não tinha, até chegar para trabalhar no Vasco, nenhuma relação com o Vasco. Uhum. E a forma como ele incorpora o torcedor, o clube, o grupo de jogadores, fazia pensar que ele tinha jogado no Vasco na época de jogador, ou que essa não era a primeira passagem dele, mostrava uma relação com o clube que no final se mostrou fundamental. E aí, aquele dia no qual ele bate na mesa e diz "no vá barrar", hoje ele pode... Hoje ele pode garantir, porque naquele momento ele não podia garantir. A tradução daquilo era: o torcedor pode ter certeza que nós vamos lutar até o fim para evitar que o Vasco seja rebaixado. E foi o que aconteceu. A minha impressão hoje, pelas circunstâncias, pelos adversários, era que o time que ia cair era o Bahia.
Mas eu não deixei de pensar que o Santos era quem jogava pior. O Vasco, para mim, era o time com menos possibilidade, com menos jeito de rebaixamento. Não, você falando antes dessa rodada. Antes dessa rodada. Porque acho que a última rodada ela deixava tudo aberto. Claro que o adversário do Bahia, que é bom dizer, né? O Bahia, o Atlético, ao contrário do Bragantino e ao contrário do Fortaleza, jogava por alguma coisa ainda. O Atlético tinha que vencer para não depender de tropeços que acabaram acontecendo do Botafogo. O jogo mais difícil dos times que lutavam para pela permanência era do Bahia. Porque o Atlético é o líder do retorno, é quem estava jogando mais e estava jogando por alguma coisa, ao contrário do Bragantino e do Fortaleza. Então, assim, a situação do Bahia era mais complicada, certamente. Agora, eu acho que olhando para frente, né, fazendo esse exercício de... Para Cruzeiro, eu coloco até o Cruzeiro nessa, o Cruzeiro hoje já estava salvo, mas para Cruzeiro, para Bahia, para Vasco, eu acho que ter se salvado e não ter caído para a Série B... As SAFs, aí vem a esperança de que tudo, daqui para frente, tudo vai ser diferente. O Bahia era, dos três candidatos... O que para o Santos, e não sei se vai ou não ser, tá? Mas dos três candidatos é um buraco muito grande. Exato, porque nem isso tem. O caso mais perverso era do Santos. Porque era falar nisso, você fala, a gente mostra imagens de ônibus, e parecem ônibus municipais de transporte público, também atearam fogo em ônibus. Aquilo é um ônibus pegando fogo. São ônibus, acho, no plural, né? Não só um ali. Fala, Calçado. Se pegar dos três candidatos ali na queda, Vasco, Bahia e Santos, o de pior situação era o Santos. O de melhor era o Bahia. Eu estou falando se caísse. Porque se caísse o Bahia tem a estrutura do grupo do Manchester City, que é um grupo que você olha, você fala, é um grupo que tem uma estrutura voltada para o futebol, tem resultados dentro do futebol e não veio brincar no Bahia. O grupo que assumiu o Vasco, ele só gerou dúvidas. Não conseguiu pagar o Piton para o Corinthians até agora. É um grupo que deve. É uma SAF que não paga. Quer dizer, a SAF veio para não ficar naquela trajetória de criação de dívidas e pagar as dívidas. A SAF do Vasco veio e criou mais dívidas. Então, é o seguinte, é uma SAF como essa, muito obrigado, né? O Vasco já tem problemas demais, agora só mudou o endereço da dívida, mas continua fazendo. Mas mesmo assim, uma decisão, uma grana, o Vasco poderia investir na segunda divisão. O Santos, ele não tem o que ele vai abraçar. Ele tem uma eleição e quem assumir, fala assim, eu viro SAF, o que eu faço da vida? Eu vou partir com que dinheiro? Com os salários dos caras também não é uma folha pequena. Paulo, a gente tem muito para falar ainda desse Brasileirão bem maluco, emocionante. Mas que deixou muita gente com o coração doendo por aí. É por isso que acaba o Brasileiro, mas não acaba o Linha de Passe 2023, né? Nós teremos ainda edições relacionadas ao Mundial de Clubes também. Na segunda-feira, a edição tradicional que não para. E a nossa programação não para. O Linha de Passe vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, mas logo a seguir tem o Sport Center com as palavras dos treinadores. 1h30 de duração também, até as 2h30. Galera, isso aí, né? O Vasco, né? Uma coisa bem interessante que eu gostei aí do André Kfouri falando sobre o Ramon Dias, né? Ele é um cara que chegou no Vasco há pouco tempo, não conhecia a equipe do Vasco e, na minha opinião, de todos os técnicos que passaram no Vasco, foi um cara que mais representou o Vasco. Ele fez tudo que os caras tinham que fazer. Tudo, entendeu? Abraçou o time, entendeu? O cara não ficou cobrando jogador na coletiva, entendeu? O cara fazia tudo internamente, fazia o trabalho dele, não jogava tudo pros jogadores. Isso daí eu acho que fez o Vasco evoluir muito no Campeonato Brasileiro, porque se você colocar o Vasco no primeiro turno, não tinha um que falava que o Vasco ficaria na primeira divisão. O Vasco no segundo turno fez uma campanha, não foi a melhor campanha, mas se você pegar o segundo turno, a colocação do Vasco em pontuações foi 7º colocado, não foi ruim. Não foi ruim. Assim, se o Vasco, pelo menos no primeiro turno, fizesse a metade dos pontos que fez agora no segundo, o Vasco, no mínimo, ia estar na 7ª colocação, 8ª colocação. Né? Mas, infelizmente, a diretoria do Vasco errou feio, mantendo o treinador fraco, né? Que não conseguia manter resultados. Todos os jogos, quando perdia, era uma desculpa. Todo jogo era uma desculpa. Perdeu, a culpa é sempre de alguma coisa. A culpa é da bola, a culpa é do gramado... Sempre a culpa é de alguma coisa. Choveu, né? Isso daí, na minha opinião,
né? Não cabe no futebol um treinador que fica só arrumando desculpa e não trabalha. Tem que trabalhar. O Ramon chegou, o cara não conhecia o Vasco, não conhecia, nunca tinha treinado o clube aqui no Brasil. O cara simplesmente chegou, conseguiu fazer um trabalho bem consistente, é claro. Foi difícil? Foi, porque segundo turno do Campeonato Brasileiro todo mundo sabe que é difícil. Não é fácil, né? Tanto que você vê que o Botafogo sofreu e não conseguiu ser campeão. Foi a melhor equipe do primeiro turno, fez a melhor campanha da história do futebol, né, de pontos corridos, né, do Campeonato Brasileiro, e mesmo assim não conseguiu ser campeão, porque na reta final o Botafogo ficou 11 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Vasco também chegou a ficar bastante jogos sem vencer no primeiro turno e ainda conseguiu se safar de um possível rebaixamento. O Vasco chegou a 45 pontos. A régua, né? A régua aí para poder não ser rebaixada é entre 45 e 46 pontos. E se você olhar bem, o primeiro time rebaixado foi a equipe do Santos com 43, foi até um pouquinho abaixo, né? Porque as equipes aqui na reta final acabou vacilando um pouquinho, por isso que a pontuação foi um pouquinho baixa, 43, Bahia ficou 44, Vasco ficou com 45 pontos. Infelizmente o Vasco não conseguiu nem a vaguinha na Sul-Americana. Na próxima temporada o Vasco só vai ter Campeonato Estadual, Copa do Brasil, se não me engano, né? Tem que se confirmar ainda pelo estadual, né? Eu acho que já conseguiu já pelo estadual, né? Copa do Brasil, e vai disputar o Campeonato Brasileiro, né? Então a diretoria do Vasco vai ter tempo demais para poder reorganizar e fazer novas contratações para a temporada de 2024.